Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a essa casa de oração. E é um prazer imenso poder voltar aqui para aprendermos juntos sobre o Evangelho de Jesus. A lição de abertura foi bem clara. Nós olhamos muito para nós. Queremos muito o nosso espaço e negligenciamos o outro. Hoje vamos iniciar o capítulo 1 do Evangelho. Voltamos ao capítulo 1 para refletirmos um pouco sobre as leis. Leis criadas por homens e leis divinas. Então vamos aprender então o que o dicionário fala sobre leis. O que é a lei? O dicionário diz assim: lei é um conjunto de regras emanada de autoridade soberana de uma nação, impondo seu cumprimento sobre pena de sanções. Então, leis são regras criadas para serem cumpridas, ou serão penalizados se não as cumprirem. Isso é diferente da lei de Deus? Vamos entender essa diferença no decorrer de nossa palestra. As leis civis, que é as leis administrativas, criadas pelos homens, elas existem há muito tempo. Vamos falar apenas das leis de Moisés. Moisés foi escolhido por Deus para talhar em uma pedra os 10 mandamentos. Porque uma nação toda estava sobre o seu comando. Os israelitas. Israelitas eram cativos do Egito. E como tal, como escravos, serviam e obedeciam às leis do rei do Egito. E eles não podiam questionar em nada, só obedecer. E eles aprenderam alguns costumes pagãos, como adorar a vários deuses e tantos outros costumes que não era correto aos olhos de Deus. Então, Deus conduziu Moisés, fez com que ele tirasse aquele povo cativo de Israel, atravessasse o mar e fosse seguir o deserto rumo à terra de Canaã, onde manava leite e mel, a terra prometida. Só que nesse ínterim, ele tinha que conduzir de forma ordeira esse povo, para que eles não se perdessem e não se desviassem do caminho, para que eles não se dividissem e para que eles não adquirissem nenhum tipo de tropeço, como doença ou coisas parecidas. Então, Moisés criou leis alteráveis. Leis que eram significativas, mas que poderiam ser alteradas. Já os 10 mandamentos eram leis divinas, essas inalteráveis. Por que então Moisés não ficou só com os 10 mandamentos? Porque o povo era rude. O povo não tinha esclarecimento, não tinha entendimento de algumas coisas, ou de muitas coisas. E então, Moisés, para conduzir aquele povo por 40 anos no deserto, rumo à terra de Canaã, eles iam por tendas em abrigos. E eles tinham que seguir um só Deus para manter a união e o bem-estar de todos. Então, outras regras, como de higiene pessoal, higiene em grupos, né? Que tipo de alimento comer, como comer, se armazena, se não armazena. Essas leis básicas sanitárias era imprescindível, porque não tinha banheiro. Então, tinha orientação de como eles procederem. Só
que se partisse de um homem essas leis, ninguém obedeceria. Moisés, então, pegou os 10 mandamentos, talhou em tábuas e apresentou ao povo. E criou mais 603 leis, dizendo ao povo que eram leis divinas, para que o povo pudesse cumpri-las. Só que essas leis civis, elas foram, ao longo do tempo, se melhorando, se modificando e adaptando-as em cada nação, em cada país, em cada grupo, seguindo os costumes e as tradições de cada região. Então essas chegaram até os nossos dias, norteando a nossa vida em todos os aspectos. Só que elas são mutáveis. Elas vão mudar de geração a geração, de reino para reino e assim sucessivamente. Quando muda um governo, as leis básicas elas predominam. Mas existem algumas leis municipais, algumas leis estaduais que o governo cria ou modifica, de acordo com cada região, cada município ou cada estado. Então assim se dá a formação das leis civis que nós devemos cumprir. Deus, então, ele se torna o maior legislador de todos os tempos, porque todas as suas leis são imutáveis, são para todo sempre, para todas as nações, todos os povos, todas as línguas, e que todos entendem e todos podem absorvê-las e cumpri-las. Depende do coração de cada um. Não são leis severas, são leis claras. E Jesus falou que não dava o fardo maior do que nós poderíamos carregar. Então, Jesus não ia imputar, ou Deus não ia imputar uma lei para nós que não fosse possível nós cumpri-las. Então, todas as leis divinas é possível cumpri-las. Depende do nosso entendimento, da nossa evolução e do nosso coração. E isso nós podemos observar que vem lá do passado, essas normas e essas leis. No livro de Jeremias, o apóstolo Jeremias, no capítulo 10, 23, ele fala que não é do homem o dirigir o seu passo. O homem não sabe nada. Se eu perguntar aqui para vocês o que vai acontecer amanhã, alguém seria capaz de me dizer na íntegra? Não, porque nós não sabemos um minuto sequente o que vai acontecer. Nós não sabemos o amanhã, quanto mais o futuro longínquo. Então, Deus criou todas essas normas para que nós pudéssemos ter a visão do futuro e ter a certeza de como vai ser o futuro orientado por Deus. Lá no passado, as leis eram rígidas, muito rígidas, as leis civis. Porque o povo era duro, o povo era rígido, severo. Se tivesse leis que imputassem a eles a necessidade de se aquebrantar e que fosse da parte de Deus, eles não obedeceriam e não cumpririam a legislação. Assim, Moisés criou no total 613 leis para nortear aquele povo. O povo tinha que temer a Deus e ver Deus como ele punitivo, um Deus severo, para que ele pudesse ter o entendimento. O Antigo Testamento falava que após esse período viria um Salvador, um governador, um menino para governar o mundo, para dar a nós o refrigério da alma. E em Jeremias, capítulo 9, versículo 6, fala que o príncipe da paz estaria conosco. Que o príncipe da paz viria para nos dar alívio, nos trazer refrigério para nossa alma, nos livrando assim daquelas leis duras e severas que foi necessário naquele tempo. Então, esse príncipe da paz viria
resgatar-nos dessas leis pesadas. Nesse capítulo do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, ele é norteado pelo livro de Mateus, capítulo 5, versículo 17 e 18, que fala, que é o texto base da nosso estudo de hoje. E fala que Deus é um Deus amoroso, que Deus é um Deus bondoso, perdoador, que nós podemos confiar e amá-lo sem restrições, que nós podemos abrir o nosso coração, porque Ele não é um Deus vingativo, Ele não é um Deus punitivo. Ao contrário, Deus nos abraça, nos ama e nos perdoa sempre, dando a cada um de nós a oportunidade de sermos melhores a cada instante, a cada minuto de nossa vida. Mas não podemos esquecer das nossas obrigações. Deus deixou o livre-arbítrio. Ele concedeu-nos o livre-arbítrio para fazermos as escolhas, obedecer às leis divinas ou não. Obedecer às leis do homem ou não. Sabemos então que se não cumprirmos as leis do homem, seremos penalizados pela própria lei. E se não cumprirmos a lei do Cristo, a lei de Deus, seremos penalizados pelas próprias escolhas que fazemos. Aprendemos então que Deus não castiga ninguém, que são nossas escolhas que nos conduzem a um caminho bom ou ruim. Tudo a ver com a leitura inicial. A leitura inicial disse claramente isso, que determinadas buscas que fazemos é prejudicial a nós, mas o nosso orgulho, o nosso egoísmo, a nossa ambição é muito maior, que não conseguimos enxergar o malefício daquilo que pedimos. Pedimos a Deus coisas que somos incapazes de gerenciar. Então temos que ter realmente a cautela para saber o que pedir a Deus, saber o que pedir à espiritualidade, porque eles estão prontos a nos atender, mas naquilo que é plausível, naquilo que é merecimento nosso. Como a leitura inicial falou, nós já somos escalados já, lá do plano espiritual, nosso caminho já vem traçado. Não adianta pedirmos coisas absurdas. Não adianta. E não adianta termos as coisas e não olhar para o nosso próximo que está do lado. É muito interessante a gente se colocar no lugar do nosso próximo. Tudo que plantarmos, vamos colher. Se plantamos frutos, vamos colher frutos. Mas se plantamos arbustos de espinhos, só vamos ter espinhos. Então, o nosso plantio é livre. Plantamos o que quisermos, mas a colheita é certa. Ninguém planta feijão e colhe arroz. Ninguém. Tudo que plantarmos, vamos colher. Na proporção que plantarmos. Nada mais e nada menos. O que eu fizer para o próximo, eu vou colher. O que eu fazer para mandar para o universo, a minha energia, as minhas palavras, o meu pensamento, volta até mim. Por isso que fala que a gente não pode entrar na mesma sintonia de quem está num estado ruim. Uma pessoa odiosa, uma pessoa que só tem raiva no coração. Por quê? Se você tentar na mesma sintonia que ela, vocês vão estar igual, no mesmo nível. Mas você tem que se elevar. A sua sintonia tem que ser maior. E você só vai conseguir isso se estiver familiarizado com os ensinos do Mestre Jesus. E o Evangelho, o melhor livro, o livro mais completo que nós temos, nos ensina passo a passo de como ser cristão, como ser espírita. As leis de Cristo, a vinda de Cristo, veio combater alguns excessos. Por que excessos?
algumas tradições religiosas, algumas culturas religiosas foram combatidas pelo Cristo. Uma delas, por exemplo, quando os fariseus iam para as praças públicas, vestidos com sua túnica caríssima, bordada em ouro, e eles iam em plena praça pública, erguiam as mãos e as vozes e diziam belas palavras, orando para Deus. E menosprezava aquele irmão que, por timidez, por medo de errar, não orava, porque ele se achava indigno. Ele achava que as suas palavras não chegariam a Deus, porque ele não conseguia falar bonito. Então, isso foi quebrado por Jesus. Jesus disse que não. Quando você quiser orar, entra no seu quarto em silêncio. Fale com Deus em pensamento e Ele te ouvirá. Ele te compreenderá e estenderá a mão para você. Não precisamos então de gritos, de roupas caras ou de palavras bonitas para dizer o que sentimos e o que precisamos de Deus. Deus então é um pai amoroso que abriga e acolhe os seus filhos. Mas Ele também orienta, como um bom pai que é, Ele orienta como seus filhos devem proceder diante dEle. Assim como nós humanos fazemos com nossos filhos, educando, orientando, disciplinando, para que eles sejam bons homens, boas mulheres. Esse é o papel de nosso pai. Então, os mandamentos divinos que Moisés aplicou eram apenas 10. Mas as outras 603 leis que ele criou foram ditas divinas para que todos obedecessem. No livro de Mateus, capítulo 22 e o versículo 37, eu vou ler para vocês, que diz assim. Capítulo 22 de Mateus. Capítulo 22 de Mateus. Deixa eu achar ele aqui. Aqui, 22. Versículo 37, que Jesus respondeu assim. Olha. Jesus respondeu: ame o Senhor seu Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma e com toda a sua mente. Este é o maior e mais importante mandamento. O maior e o mais importante: amar a Deus de todo o seu coração, de toda a sua mente, de toda a sua alma. E o segundo mais importante é parecido com o primeiro. Ame os outros, assim como ama a você mesmo. Olha só, aquelas 10 leis de Moisés divina resumem em 2. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo, como eu amo a mim mesma. Imagina, se nos amarmos como amamos a nós, eu faria mal para alguém? Porque eu faria mal para mim? Eu tiraria de mim? Eu roubaria de mim? Eu passaria fome? Eu tendo a comida ali, eu passaria fome? Eu passaria necessidade de alguma coisa, eu tendo ali para me pegar? Não. Então, se eu me amo e não faço mal a mim, eu não vou fazer ao meu próximo. Seria pleno, não seria? Seria um mundo maravilhoso. Podemos chegar a esse nível? Sim, é a promessa que nós vamos chegar no mundo de regeneração, porque estamos hoje no mundo de expiação e provas, onde olhamos mais para o material do que para o espiritual. Então, cabe a nós fazermos uma reflexão
de como estamos orientando a nossa vida. E isso não é de agora, né? Vamos ver Levítico, lá atrás. Livro de Levítico escreve aqui no capítulo 19 e o versículo 9 a 18, que diz assim. Esse capítulo todo de Levítico fala das leis que foram criadas para organizar o povo. Então diz assim, ó, quando fizerem a colheita do trigo, olha só, quando fizerem a sua colheita do trigo, não colham as espigas dos pés que ficam à beira, à margem do campo. Nem volte atrás para pegar aquelas que você deixou, aquelas que você pulou, aquelas que você esqueceu, ou aquelas que estavam mais ou menos maduras e você pulou ela. Não volte para pegar. Por quê? Porque continua, nem volte atrás para pegar as espigas que não tiveram sido colhidas. E não faça uma segunda colheita das plantações de uva, para colher os cachos que ficaram. Nem voltem atrás para pegá-los. Deixem isso para quem? Para os pobres. Deixe isso para os pobres e para os estrangeiros. Eu sou seu Deus. Olha só. Lá no passado, já tinha orientação para dividir. Em seguida, aqui ele institui o dízimo. E sabe o que era o dízimo? 10% da sua colheita. E para que era essa colheita, esses 10%? Para dividir-se com os pobres. Não era para ficar na mão do líder religioso, ou de uma instituição, ou de um grupo de pessoas. Não, era para se destinar aos pobres. Tudo era para ser dividido, pelo menos um pouco da sua colheita era para você deixar para que eles virem colher. Aí continua. Não roube, não minta e não engane os outros. Não faça juramentos falsos em meu nome. Deus falando essas coisas. Pois isso é profanar o meu nome. Não explore, nem roube os outros. Olha só que interessante isso aqui. Não segure o pagamento até o dia seguinte do trabalhador diarista. Às vezes você está com o dinheiro para pagar o funcionário, você fala assim, eu vou pagar só dia 5, porque é o dia 5 que eu tenho que pagar. O dinheiro está na sua conta e ele está passando necessidade. Então não deixe para depois o que você pode fazer hoje, que beneficie alguém, que seja bom para alguém. Não deixe para amanhã. Não amaldiçoe um surdo, nem ponha na frente de um cego alguma coisa que o faça tropeçar. Tenha respeito para comigo. Olha só o que Deus diz. Não zombe de um cego, de um surdo. Não faça um cego tropeçar. Por quê? Porque é um desrespeito para comigo. Se Deus disse que se você desrespeitar, maltratar um cego, um surdo ou um ser humano, você está maltratando a Deus. Então por que vamos causar mal ao nosso irmão, ao nosso próximo, sabendo que Deus vai sofrer com isso? Toca o coração de Deus, olha, é um desrespeito para comigo, diz Deus. E quando for julgar alguma causa, não seja injusto, não favorece humildes, nem procure agradar os poderosos. Julgue todas as causas com justiça. Não tente espalhar mentiras aos fake news. Não tente espalhar mentiras no meio do povo. Nem faça acusações falsas que possa causar a morte de alguém. Vocês lembram, acho que foi no Rio de Janeiro ou em São Paulo, não me lembro exatamente, acho que foi no Rio de Janeiro, que espalharam uma mentira que tal moradora de uma casa era sequestradora de criança, e reuniu todos os moradores e matou ela a paulada, chute, pedrada.
Vocês lembram disso? Depois, ela provou que ela não era aquilo, que ela era uma mãe de família, tinha um filho pequeno, tinha um esposo, tinha um trabalho. Tem uma novela agora retratando essa história, reproduzindo essa história dessa mulher que foi morta pela comunidade por uma mentira, por um fake news de alguém que não tinha o que fazer, foi divulgar uma mentira sobre uma pessoa, fez um retrato falado dela e causou a morte dela. Então é isso que lá atrás, né, em Levítico, os profetas já diziam que Deus não aceitava esse tipo de coisa. Então hoje nós temos que ter um cuidado com a nossa interação na internet, nas redes sociais. O que nós postamos, o que nós falamos, vai ajudar? Basta nós perguntarmos o seguinte: o que eu escrever aqui, Deus vai ter prazer? Jesus vai estar me aplaudindo? A espiritualidade que está comigo, o meu guia, o meu anjo de guarda, ele vai compartilhar dessa informação comigo? Ou ele vai estar decepcionado comigo? É isso que nós temos que fazer, essa pergunta que nós temos que fazer. O que eu vou mandar no grupo do WhatsApp? O que eu vou mandar na internet, nas redes sociais? O meu anjo de guarda, o meu guia, o mentor espiritual meu, o que ele diria? Se eu pudesse ouvi-lo, o que ele diria? Vamos falar só do nosso mentor espiritual. Mas e se subirmos um pouquinho mais? Vamos pegar os espíritos de luz. O que eles falariam? Vamos chegar até Jesus. O que Jesus falaria de mim? Da minha atitude, da minha incredulidade, da minha falta de amor, da minha falta de sensibilidade, da minha falta de se colocar no lugar do outro. Porque eu tenho que colocar. As minhas palavras vão ferir ele? Minhas palavras vão humilhá-lo? As minhas palavras vão causar algum benefício? Em que as minhas palavras, as minhas ações vai ser benéficas? Ponto. Você perguntou isso a você mesmo dá a resposta em seguida. Quantas vezes eu peguei para escrever assim, eu paro e penso: vou escrever não vai ajudar em nada. Porque eu estou aprendendo a refletir sobre as minhas atitudes, as minhas ações. Eu posso ferir profundamente uma pessoa. Eu posso levar uma pessoa a se matar, a se suicidar, com determinadas frases que eu postar na internet. E hoje, no momento que nós estamos vivendo, é muito mais cauteloso da nossa parte pensar o que vamos falar e o que vamos dizer. Porque a violência, o Brasil está dividido. Nós não estamos unidos em amor, uma pátria do Evangelho. Não estamos. Eu vejo espíritas desabafarem nas redes sociais, falando horrores, desejando até a morte, xingando. Eu vejo isso, pessoas que eu conheço. E sabe qual é a sensação que eu tenho? De tristeza. Como que estamos retrocedendo ao invés de evoluirmos? Ore. Quer ajudar? Ore. Quer fazer alguma coisa pelo seu Brasil? Ore. Entrega na mão de Deus e da espiritualidade. Eles sabem o que é melhor para nós. Não cai uma folha de uma árvore sem a permissão de Deus. Tudo tem a permissão de Deus. Então o que cabe a nós? Orar. Orar pelo nosso país, orar pelos nossos governantes, pelos nossos semelhantes. Se alguém está dilacerando, soltando ódio nas redes sociais, ore por ele. Para que Deus interceda e abrande o seu coração, para que ele possa refletir. Se nós fizermos isso, a gente quebra essa corrente que está por aí. Quando eu me posiciono, ou neutra, ou oro por ele, eu quebro essa corrente. Eu não dou seguimento
ao ódio, à violência, ao crime, à desordem, enfim. Eu não compartilho das coisas erradas que os governos fazem, mas eu tenho que orar por eles, para que eles possam refletir sobre a atitude, sobre o bem-estar do próximo. Então cabe a cada um de nós tomar as decisões sábias na nossa vida, procurar entender o próximo, procurar agir, ter atitude. Sabe por quê que nós temos que ter atitude? Porque no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 14 ao 17, fala que a fé sem obra está morta. Olha só. O versículo 14 ao 17. Fala assim. Jesus continuando. Se vocês não obedecerem aos meus mandamentos, eu pedirei ao Pai que lhes dê o auxiliador. Ah, esse aqui é o outro. É Tiago, só um minuto. Tiago, capítulo 2, versículo 17. Agora sim, 14 ao 17. Diz assim, meus irmãos, que adianta alguém dizer que tem fé, se ele não vier acompanhado de ações? Será que essa fé pode salvá-lo? Por exemplo, pode haver um irmão que precisem de roupa e não tem nada para comer. Se vocês não lhes dão o que eles precisam para viver, não adianta nada dizer, Deus te abençoe. E é isso. Se uma pessoa está com fome, ele não quer ouvir o evangelho, ele quer encher a barriga, ele quer matar a sua fome. Então, se uma pessoa está com fome, dê de comer a ela. Depois que você alimentá-la, aí sim você fala do Cristo, aí sim você fala do evangelho. Se preciso for, porque a sua conduta vai revelar que você segue o Mestre Jesus. Quando você doa, como foi falado aqui, com amor. Uma bala, uma agulha, que seja dado com amor. Quando você dá com despreendimento, você não se prende àquilo, você dá. Amor, alimento, roupa, mas dá, do coração para fora. E isso é importantíssimo. E ainda fala que céu e terra não passará até que todas as leis sejam cumpridas. E a Bíblia fala, nenhuma letra, nenhuma vírgula ficará sem o cumprimento dela. Então, nós temos o revelador. Nós temos que Jesus disse que mandaria para nós. O Consolador prometido. Não lembram disso? Jesus fala do Consolador prometido. Agora sim, o livro de João, capítulo 14, e o versículo 15 e o 16. Que diz assim, Jesus continuou, se vocês me amam, obedecem os meus mandamentos. E eu direi ao Pai, e ele vos dará um outro auxiliador, o Espírito da verdade, para ficar com vocês para sempre. O mundo não pode percebê-lo, mas vocês podem, porque vocês o conhecem. Olha só que interessante. E o 26, para finalizar, diz assim, mas o auxiliador, olha, o Espírito Santo que o Pai vai enviar em meu nome, ensinará todas as coisas e fará com que se lembre de tudo o que eu disse. Quem disse essa palavra? Jesus. Então, ele, através do Pai, ia enviar o Consolador, o Auxiliador, aquele que ia te acalmar seu coração, tirar suas dúvidas, que é o Consolador. E no capítulo 6 do livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, fala desse Consolador prometido. Vocês podem estar olhando lá o capítulo todo, que vai relatar quem é o Consolador prometido. Se vocês não conhecem, leia o capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo,
que vocês vão entender. E lá no capítulo cita os versículos bíblicos que vocês podem acompanhar. Então, nós podemos, o Espiritismo ele vem como sendo o nosso consolador, o nosso orientador, onde ele afirma, há apenas um Deus. Há apenas um Deus para nós seguirmos e obedecermos às suas leis, os seus mandamentos, que foi resumido em duas leis, que seria amar o próximo, e amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Sejamos como Santo Agostinho, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, antes de ser Paulo, ele era Saulo de Tarso. E ele perseguia os cristãos, e mandava matar, e mandava prender todo aquele que era seguidor de Cristo. E Jesus não desistiu dele. Jesus não condenou ele em momento nenhum. Pelo contrário, Jesus o procurava e dizia as coisas boas do Evangelho para ele. Até um dia que ele ficou cego pela luz divina. E ele caiu de joelho e Jesus falou para ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele caiu de joelho em prantos e disse, meu Deus, eu acredito em vós. Neste momento, Paulo, caiu a ficha dele e ele pôde compreender que Jesus era o mestre, era o prometido, o governador que a Bíblia vinha falando há tanto tempo que viria para nos governar. Então, assim como Paulo, como Santo Agostinho, vamos fazer uma autoanálise de nós mesmos. Vamos buscar conhecer a nós mesmos e saber, precisa eu ficar cego para mim poder reconhecer a grandeza do Mestre Jesus? Ou precisa acontecer algo maior, uma tragédia maior, para que eu possa cair de joelhos e aceitar o Mestre Jesus? Então fica para a nossa reflexão, mais informação no Evangelho segundo o Espiritismo, e pode ler a Bíblia Sagrada também, que ela traz todas as informações que o Evangelho segundo o Espiritismo traz. Aqui, todo o Evangelho segundo o Espiritismo foi extraído daqui, dentro da Bíblia Sagrada. Tanto que se você o ler, você vai ver as citações bíblicas nos capítulos. Que Jesus possa estar com vocês, em seus lares, em seus corações, no seu dia a dia, os abençoando, os iluminando e os trazendo sempre para esta casa abençoada, onde vocês possam levar a paz do Mestre Jesus, todas as vezes que aqui estiverem. Que Deus os abençoe.